Irmãos, graça e paz a todos. Quero começar uma série de vídeos aí a respeito das duas casas de Israel. E espero que você possa ser edificado por aquilo que vamos compartilhar aqui, com todos os detalhes necessários, tudo aquilo que eu aprendi nesses últimos anos. Eu acredito que muitas coisas nós estamos aprendendo para compreender aí, né, a mensagem do Senhor para os últimos dias e o plano dele de redenção e restauração do seu povo. Amém? Vamos começar aqui a falar sobre as promessas do Senhor que ele fez desde a antiguidade. Nós podemos perceber aqui já em Gênesis capítulo 1, verso 28, o próprio Deus falando e abençoando Adão e Eva, declarando: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E isso vai se estender no decorrer das gerações vindouras, como está escrito aqui para a família de Noé. Em Gênesis capítulo 9, o Senhor vai falar para ele: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, essas duas palavras aqui, frutificai e multiplicai, são palavras importantes, porque elas vão ser reiteradas em profecias futuras aí. Nós, avançando um pouquinho aí, acerca das Escrituras, no capítulo 12 de Gênesis, nós começamos aí a discernir acerca do patriarca Abraão. O Senhor tem uma promessa aí através de Abraão. No Gênesis 12, o Senhor vai falar para ele: sai de tua terra, de tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrei. Pois em ti, né, serão benditas todas as famílias da terra. E no capítulo 17, ele vai complementar essa promessa, declarando para ele que será pai de muitas nações, e te farei frutificar grandissimamente, que nações e reis sairão dele. E aí, uma passagem muito importante acerca do patriarca Abraão, que nos faz entender todo esse plano de redenção sobre a humanidade, que está no capítulo 22, nos versos 17 e 18. Importante salientar que neste contexto do capítulo 22 é quando Abraão apresenta Isaque ao Senhor como sacrifício, e o Senhor impede Abraão de sacrificar Isaque, testificando que realmente Abraão era leal a Deus. Então o Senhor, ele abençoa Abraão com a promessa, e ele diz assim, que ele seria abençoado grandissimamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui nós temos uma passagem chave para nós entendermos que desta descendência haveriam aí duas classes dentro desta descendência. Uma classe de descendentes como estrelas do céu e uma classe de descendentes como a areia que está na praia do mar. Importante salientar isso, porque através dessa descendência todas as nações da terra serão benditas. Esta descendência vai reger nações, sacerdotar nações, e isso aponta para o reino vindouro. Então isso é uma passagem muito importante para nós discernirmos isso, e no decorrer das Escrituras nós vamos perceber como que essas duas classes dentro desta descendência vão ser vistas pelo Senhor. Nós podemos enxergar aqui mesmo em Daniel capítulo 12, em um contexto de grande tribulação, como diz no primeiro verso aí, onde haveria uma aflição no qual nunca houve na história. Percebemos que é um contexto de grande tribulação, né? E aí no verso 3 vai falar que os que têm entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão por toda a eternidade. Importante isso, porque está apontando para uma descendência de Abraão, mas é uma descendência que está associada com essa classe de glorificados. Um povo de Deus que alcança uma condição de ser glorificado, apontando para a igreja. E nós também percebemos em outras passagens da Bíblia que existe uma descendência de Abraão
que serão alcançados com misericórdia. Aqui no livro de Zacarias, capítulo 12, nos últimos versos, nós podemos constatar que sobre os habitantes de Jerusalém, na ocasião da volta do Senhor, e nós sabemos que na ocasião da volta do Senhor, o Senhor virá com os glorificados, com a descendência que alcançarão uma condição de estrelas do céu. E nesta volta do Senhor com os glorificados, o Senhor vai agir com misericórdia e livrar os habitantes de Jerusalém. E aqui em Zacarias 12 está claro de que eles receberão ali espírito de graça e súplicas, e eles olharão e chorarão amargamente por quem perde um filho primogênito. Precisamos entender, neste capítulo 12 de Daniel, que existem menções ali de 1260, 1290 e 1335 dias. Quando nós estivermos estudando aí acerca das 70 semanas de Daniel, nós vamos poder aí explicar melhor estes períodos finais aí, né? E com relação aos 1260 dias, são os últimos 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, de um ciclo de uma semana de anos, apontando para a última semana dessa profecia que está em Daniel, capítulo 9, que são eventos relacionados com o Apocalipse. Então, este período de 1260, que está em Daniel 12, é o período onde vai encerrar aí essa profecia das 70 semanas. E nós sabemos que as 70 semanas de Daniel apontam para o cumprimento das 7 maravilhas, que está em Daniel 9, verso 24. Então nós precisamos ter esse discernimento, inclusive essas duas classes dessa descendência de Abraão. Então, no 1260, ele vai apontar para a ressurreição, porque o anjo que está em Daniel, no capítulo 12, ele vai levantar a mão para cima, jurar por aquele que vive eternamente, e ele vai declarar que as maravilhas vão se cumprir depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, após terminado o poder do povo santo. Então, o poder do povo santo, ele vai acontecer ali com essa liberdade de profetizar, com sinais e maravilhas, na primeira metade desta última semana. Contudo, na segunda metade, que são 3 anos e meio, vai apontar para esses 1260 dias de perseguição. E no encerramento desses 1260 dias, vai acontecer a ressurreição dos santos. E também no verso 1 de Daniel 12, vai falar que vai haver um livramento para aqueles que estão inscritos no livro. E a gente sabe aí que esse livro é o livro da vida. Então, associando também com a ressurreição para a vida eterna, no verso 2. Então, essas são as maravilhas. E as maravilhas das 70 semanas está em Daniel 9, 24, que está escrito que haveria cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Perceba que são elementos aqui, essas maravilhas apontam para o dia da expiação. Por isso que é importante nós discernirmos aqui as solenidades bíblicas, porque elas são sombras que nos fazem entender a realidade. Daí algo que precisamos discernir aqui no verso 11 é que desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E nós sabemos aí, pelo próprio livro de Daniel, que o sacrifício contínuo ele será tirado exatamente na metade da semana. Então, na metade da semana, ainda haverá 1290 dias, ou seja, 30 dias além dos 1260. Então, depois da ressurreição e glorificação desta descendência como estrelas do céu, então haverá mais 30 dias até que essa abominação desoladora acabe. E quando nós falamos de abominação desoladora, a gente está falando do período de domínio do anticristo. O domínio do anticristo, ele só vai ser tirado, só vai acabar na ocasião da batalha do Armagedon, na volta do Senhor Jesus, com os seus santos
para o Armagedon. Então, existe uma lacuna de 30 dias até que este domínio do anticristo sobre a terra acabe. Então, na ocasião da volta do Senhor Jesus, o povo de Jerusalém, essa descendência como areia, eles vão prantear, eles vão chorar como quem perde por um filho primogênito. É como se fosse um pranto de um luto. Então faz muito sentido esta lacuna de 1260 a 1290 dias, fazendo aí 30 dias de intervalo, porque são 30 dias de luto, de pranto. Isso faz sentido quando nós analisamos as Escrituras, por exemplo, no livro de Números, capítulo 20, verso 39, toda a congregação chorou pela morte de Arão por um período de 30 dias. E também Deuteronômio 34, verso 8, os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés por um período de 30 dias. Então faz muito sentido relacionarmos os eventos finais ali de Zacarias, capítulo 12, com este intervalo de 30 dias, entre 1260 e 1290 dias. E aí nós conseguimos discernir essas duas classes dessa descendência de Abraão neste intervalo, aqueles que serão glorificados, e depois de 30 dias, aqueles que serão alcançados com misericórdia, aqueles que não serão glorificados, mas que também farão parte de uma descendência como a areia da praia do mar. Nós vamos entender as passagens, outras passagens da palavra, até mesmo as palavras do apóstolo Paulo, em que, quando ocorrer a plenitude dos gentios, aí todo Israel será salvo. E ele faz menção de uma parte deste Israel endurecida, que foram endurecidos, e que, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos. Existe uma classe de uma descendência de Abraão que serão alcançados. Como está escrito aqui em Romanos, quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então nós percebemos aí pelas Escrituras de que existem essas duas classes. E essas duas classes que fazem parte desta descendência de Abraão, elas vão ter ali um propósito dentro do reino vindouro, no reino milenar. Então nós podemos perceber que no livro de Gênesis 22, verso 18, através dessa descendência envolvendo glorificados e não glorificados, todas as nações da terra serão benditas. E aí nós conseguimos discernir, através dos profetas, de que vão restar nações. Por exemplo, no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 16, diz que de todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar e celebrar a festa dos tabernáculos. Então, no reino milenar vão restar nações, nações não glorificadas e que irão até Jerusalém para celebrar as festas. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos. Isso está em Zacarias, capítulo 8, verso 22. E as passagens conhecidas de Isaías 2 e Miqueias 4, onde muitos povos dirão um para outro: subamos ao monte do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos, porque de Sião sairá a lei. Então existem passagens que também apontam para estas nações que vão restar, e que essas nações serão regidas, por uma descendência de Abraão. Então, esta é a fala introdutória acerca das duas casas de Israel, e entendendo bem essa passagem das promessas do Senhor para Abraão, nós podemos aí discernir acerca das duas casas de Israel, ok? Um abraço a todos e até o próximo episódio.